Capítulo 8. O eco sob os sinos. A névoa ainda corria pela rua quando Baltazar desapareceu por completo. Ariel continuou imóvel por alguns segundos, espada em guarda, observando o ponto onde o executor havia sumido. Só quando teve certeza de que a presença dele havia se afastado bastante, soltou o ar devagar. A luz ao redor do corpo cedeu. O brilho do despertar recuou como maré baixa e sua roupa voltou ao azul escuro de antes. Gabriel, encostado e exausto, ainda sentia o peito arder. Ele foi embora? Perguntou, quase sem voz. Por enquanto, respondeu Ariel. Ele foi embora? Por enquanto. Sem dizer mais, ele começou a caminhar. Gabriel hesitou por um instante, depois o acompanhou pelas ruas de Ouro Preto. Os lampiões antigos tremiam sobre a pedra molhada e os sinos distantes pareciam ecoar de um lugar que não era bem o mundo real. Baltazar recuou porque chegou ao limite dele naquele campo, disse Ariel. Mas a avareza e os outros ainda estão recuperando força. Vai demorar um pouco até terminarem de se alimentar de tudo aquilo que a humanidade insiste em oferecer. Gabriel ergueu os olhos. Se alimentar de quê? Ariel continuou andando. A escuridão ainda está se alimentando. A avareza e os outros estão recuperando força. Eles se nutrem dos desejos absurdos da humanidade. O véu surgiu para conter a podridão do mundo e impedir a mistura com a realidade. Mas já não está bastando. A crise é maior do que eu imaginava. Desejos absurdos, ganância, ódio, vingança, mortos que nunca descansaram, coisas do passado que ficaram sem solução, desapropriações, crueldades, feridas deixadas abertas. O nosso país é rico em cultura, mas essa mesma riqueza também alimentou muita maldade. O silêncio pesou entre os dois por alguns passos. O véu surgiu para controlar isso, Ariel continuou, para segurar essa podridão longe demais do mundo real, para impedir que tudo se misture de vez. Mas o que está acontecendo agora fora do véu prova que ele já não é suficiente para sustentar todo esse lado escuro. Gabriel apertou a própria jaqueta sobre o peito. O Brasil também alimentou a maldade. Com ódio, vingança, mortos sem descanso. A maldade cresceu com o acúmulo de nossas dores. Essas feridas históricas, elas não desaparecem. Alimentam a escuridão que ainda vive aqui. O acúmulo de dores humanas deu força à maldade que agora assombra a nossa terra. Você falou como se eu fosse diferente. Ariel olhou para ele de lado. Porque você é. Desceram uma escadaria estreita. Ao longe, a torre de uma igreja cortava a névoa. Eu não despertei naturalmente, disse Ariel. Fui preparado por uma linhagem para despertar em Leão. Você não. Você despertou naturalmente. Gabriel ficou em silêncio. Isso só acontece a cada 50 anos, Ariel completou. O último foi o meu avô. Ele era o único desperto capaz de ir e vir entre as camadas do véu. Gabriel sentiu a garganta secar. E o que isso quer dizer? Que um desperto natural pode se tornar regente protetor de uma região inteira, um estado, talvez até um país. Mas isso só acontece quando o despertar está completo. É nessa hora que mudar de direção, atravessar caminhos ou até se locomover entre distâncias maiores se torna algo rápido de verdade. Ariel ergueu o olhar para outra igreja ao longe. Todas as igrejas funcionam como portas, entrada e saída. Caminhos entre estados, caminhos entre camadas. Dentro do véu, tudo o que você chama de realidade muda. Tudo. Gabriel respirou fundo, mas a explicação parecia tornar o mundo ainda mais pesado. E qual signo eu vou despertar? Ariel balançou a cabeça. Eu não sei. E sua data de nascimento não garante nada.
O signo do despertar não obedece tão facilmente ao que os homens acham que entendem. Quando chegaram à casa de Gabriel, Ariel parou diante da porta. Amanhã eu converso com seus familiares, disse enfim. Você ficará sob minha custódia. Gabriel ainda parecia perdido. Ariel deu um passo para trás, já se preparando para partir. Se prepare. Eu volto amanhã. E então o silêncio de Ouro Preto voltou a ocupar tudo. Você é diferente. Você não despertou naturalmente. Mas você, Gabriel, sim. Despertos naturais surgem a cada 50 anos. O último foi meu avô. Ele conseguia atravessar camadas do véu que ninguém mais podia. Não. As igrejas não são apenas igrejas. Elas são portas. Elas são detartas que estão sendo camadas nesse véu. Fique em casa esta noite, Gabriel. Estará seguro. Assuma a responsabilidade sobre você. Voltarei amanhã.